Súditos e súditas do reino, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Expandindo o Reino. Eu sou o Paulo Carvalho e você já sabe, aqui eu sou o seu anfitrião. Estamos iniciando mais um episódio aqui e o tema de hoje é um tema muito importante. Sem dúvida, será bastante apresentado, discutido ao longo do ano de 2026. Mas antes de falar propriamente do nosso tema, eu gostaria de deixar uma palavra de gratidão a todos vocês que estão chegando nos nossos canais. Nós recebemos nos últimos dias aí milhares de pessoas no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. E a você eu me dirijo aqui com esta palavra de gratidão. E a você que ainda não é inscrito nos nossos canais, fica o nosso convite. Inscreva-se, ative o sino das notificações para que o YouTube por si só recomende o nosso conteúdo assim que nós subirmos novos vídeos aqui no nosso canal. A ideia do podcast Expandindo o Reino é trazer um conteúdo cristão para agregar na expansão do reino de Deus. E hoje não é diferente. E para falar sobre este assunto muito importante, nós estamos recebendo o nosso amigo, pastor Ronaldo Ramalho. Seja bem-vindo, meu pastor. Boa tarde, Pai do Senhor. Obrigado, pastor Paulo. É uma satisfação estar aqui atendendo esse convite da pessoa do pastor ao seu canal. Quero deixar um forte abraço e me disponibilizar e ser necessário no que for preciso no tocante ao tema tão importante e de suma relevância na época que a gente estamos vivendo, 2026, é a época de pleito eleitoral. Então estamos aqui, agradeço a Deus pela audiência e vamos lá, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer o possível para ser sucinto, mas objetivo naquilo que for necessário para o canal do pastor Paulo. Deus abençoe a todos os seus seguidores, irmãos e amigos. Gratidão de alma pelo aceite de pronto, né? Senhor, assim que nós fizemos o convite, o Senhor já aceitou. Gratidão de alma. E como é que está o pastor Ronaldo, família? Nos conte um pouco sobre quem é o pastor Ronaldo. Meus irmãos, pastor Paulo, o pastor Ronaldo Ramalho é um simples servo de Deus que veio do interior da Paraíba, né? Viemos para Brasília em 1994, onde nos convertemos a Cristo, tivemos um encontro com Jesus. De lá para cá a gente tivemos um chamado da parte de Deus e demos sequência ao chamado, a missão que Deus nos atribuiu, e estamos servindo a Deus já há 31 anos aproximadamente, servindo a Deus no ministério como pastor durante mais de 20 anos, pastoreamos 5 igrejas. Durante esse período também, entre torno de 15 anos só no ministério, mais ou menos itinerante. E Deus nos deu esse privilégio. Para mim é uma honra servir ao reino de Deus e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu tenho certeza que eu não escolhi o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Então, pela misericórdia do Senhor. Então, estamos aqui servindo a Deus e para sermos mais um soldado que estamos alistados para a guerra. O senhor, além de pastor, pregador itinerante, também é escritor, certo? Isso. Maravilha. Conte um pouquinho sobre essa vida de escritor, pastor. Irmão, a gente que somos pregadores, leitores, estudiosos da palavra de Deus, a gente tem como que por obrigação de sempre fazer anotações, escrever algo que nos inspira no cotidiano. O pregador normalmente tem uma mente muito aberta para as coisas que aparecem, eu não diria do nada, mas uma inspiração divina. E a gente é um ambiente, é um momento, é uma causa, é uma situação que nos inspira, às vezes, a escrever algo para nós pregarmos no cotidiano. E alguns temas, alguns assuntos de grande relevância, principalmente acerca de temas que são passados semanalmente para a gente pregar em eventos, a gente tem alguns desses temas que a gente se familiariza mais com eles. E a gente vai se aprofundando, e às vezes
como o tempo hoje é um pouco escasso nas igrejas, concernente ao espaço que nos franquia para pregar em eventos onde tem muitos cantores, a gente termina se aprofundando muito e tendo pouco tempo para discorrer isso. Para expor aquilo que Deus nos deu durante semanas, talvez meses de pesquisa, né? E aprofundamento em determinado assunto. E com isso, abre-se outro espaço, outra inspiração, outro leque, a gente escrevendo ao ponto de escrever uma apostila, de uma apostila sair, nascer um livro. Então, eu considero cada livro, né? Algo que foi gerado dentro de nós, nossa mente, nosso coração e nosso chamamento. Então, a gente passamos a escrever. Eu escrevi o primeiro livro, uma apostila sobre o juízo final. Depois desse juízo final, um tema vai puxando o outro. E nisso a gente terminou escrevendo um livro sobre escatologia bíblica, escrevemos sobre a mulher, escrevemos aí uma coisa vai puxando o outro e a gente termina escrevendo, e isso aí a gente se tornou público e, para a glória de Deus, a gente estamos hoje aí com 4 livros oficialmente publicados no mercado gospel, que chamam, né? No mercado gospel. O senhor falou sobre a questão de apostila. Eu acredito que todo livro começa com uma apostila escrita, né? Isso. Houve uma época em que as apostilas elas eram bem aceitas, né? Na nossa congregação mesmo tinha muito disso. Alguém que estava na responsabilidade de trazer um estudo, de dar uma aula na escola dominical, de dar, né? Sempre produziam uma apostila, e aí o senhor falou sobre a apostila aí e me recordou esse tempo. Exatamente. Né? Pastor, falando propriamente, né, no nosso tema aqui, que vai ser o cristão e a política. Estava lendo recentemente e vi que há um aumento significativo do eleitorado cristão, né? Graças a Deus, os evangélicos têm conseguido aí um espaço significativo no cenário eleitoral. Então, hoje, a representação pelos evangélicos do eleitorado é uma representação bem significativa. E aí a minha pergunta isso aumenta a responsabilidade espiritual do cristão nas eleições, o fato de os cristãos terem aumentado em números no eleitorado? Claro, irmão Paulo, sim. Sem sombra de dúvida, aumenta a grande responsabilidade, tendo em vista que, segundo uma pesquisa da Gazeta do Povo, eu até escrevi aqui, né, uma colinha, que hoje o mundo evangélico, ele praticamente está entre 1/3, ou 1/4, já está entre 1/3, né, da população votante no Brasil, daqueles eleitores que votam no Brasil. Ou seja, isso chega aproximadamente a 35,8% da população até 2026, ou seja, nós estamos já em 2026. 2026. Então, o pleito eleitoral em evidência que nós estamos, a massa evangélica em si, eu digo nem só os cristãos em geral, católicos e outras denominações, mas os evangélicos em si, eles já teriam hoje essa proporção, esse poder de decidir, de fato, uma eleição presidencial no Brasil. Agora, existe algo preocupante, porque por mais que os evangélicos detenham hoje, digamos assim, essa grande imagem, os evangélicos, essa grande imagem de percentual de votação, né, foi crescente, né? 2010 foram 22%, 2022 foram 32%, e a probabilidade agora é 36%. Então, o que acontece? É um número muito assim preocupante para os adversários ou para outras pessoas que seguem outro viés na questão política, em que os evangélicos eles têm as suas preferências, eles têm a sua... a igreja não deveria ser partidária, mas que queira ou quer não, no desenrolar do que estamos evidenciando no país hoje, com a cultura, com a pregação da descultura, daquilo que vai em contramão do nosso bojo doutrinário, a gente evangélico, principalmente os pastores líderes, eles se sentem na obrigação de serem partidários, assim, mesmo que a gente não queira, né? A gente termina como, mesmo exercendo o papel de cidadão, a gente, como evangélico e pastor, a gente não pode se isentar dessa grande responsabilidade que é atribuída ao clã evangélico. Hoje é quase impossível você se manter neutro, né? Hoje é muito difícil. Hoje você
pelo fato do mundo hoje estar tão polarizado, o simples fato de você não emitir uma opinião, você, de forma indiretamente, já está meio que se posicionando, né? As Isso. pessoas já conseguem identificar. E considerando tudo isso, pastor, quais as preocupações em relação à escolha no momento do voto? O que um cristão deve levar em consideração? O que o cristão deve observar, além das promessas, né, que muito se vê e ouvem no período eleitoral? No meu olhar, como pastor e como cidadão, principalmente a gente que somos da linha de frente, somos pastores, pregadores, de pequena ou grande influência, não importa, mas somos influência. Porque pregador, cantor, figura pública em geral, ele tem uma certa influência. Seja de grande ou de média ou pequena proporção, a gente tem uma certa influência no quesito de agariar votos ou até mesmo influenciar alguém para votar. Uhum. Nós, pastores, temos esse poder de persuasão, mesmo que alguém ache que não, mas temos sim. Então, eu acredito, eu até escrevi aqui o seguinte, deve ser observado, como o pastor me perguntou, pelo menos 3 coisas de suma importância. O caráter e integridade do candidato, a defesa da vida e da família, se ele realmente apregoa isso e vive, e os valores em pautas, a questão da moral, do respeito da família. Então, são coisas que estão inerentes e interligadas diretamente à nossa fé. Então, eu acredito que são coisas que o cristão deve observar na questão da escolha: a honestidade, a aversão à corrupção, a capacidade de servir, a liberdade religiosa, a ideologia, o preparo intelectual do candidato, porque eu não vou votar num candidato só porque ele é evangélico, só porque ele é pastor. Vou votar num candidato que, de fato, ele seja preparado intelectualmente, preparado politicamente nas ações públicas, nas ações sociais, no serviço público. Então, em um contexto geral, eu acredito o que ele tem de proposta de melhoria para o bairro da sua cidade, o bairro dos membros da sua igreja, em um contexto geral, eu acredito que só ser evangélico, só em um candidato ser crente, isso não leva ou qualifica para ser um candidato que nós evangélicos deveríamos se aliançar com ele, não apenas isso. Muito bom. E eu já ouvi uma expressão que fala assim: devemos votar com a consciência e não Muito apenas bem, com o coração, isso né? mesmo, Né? O que a gente poderia falar aí? Como evitar votar movido pela emoção ou até mesmo pelo que se ouve nas redes sociais? Porque hoje tem muito disso, né? Tem, pastor Paulo. Isso é um dos fatores muito preocupante, principalmente nessa eleição a qual nós estamos bem próximos. Porque a chamada inteligência artificial hoje ela está gerando muito problemas, porque você vê que há 4 anos atrás já havia programas, né, de edição de vídeo que já fazia com que as pessoas mentissem muito na internet, né, na mídia, no contexto geral. E a inteligência artificial tem nos assustado, porque tem coisas que a minha esposa mesmo, né? Quero até mandar um abraço para a minha esposa Elisângela. Uhum. Ela mesma às vezes fala assim: amor, isso tá vendo isso aí? Isso é inteligência artificial. Então, ou seja, a gente eu estou com 50 anos de idade, então a gente tem vídeos que que estamos ali por dentro de algumas coisas, né? Não somos expertos nessas coisas, mas a gente termina sendo dilubriado. Você imagina as pessoas que têm uma certa, digamos assim, dificuldade com a área cibernética, com essa área de mídia. Então, facilmente essas pessoas serão enganadas. Então, a rede social hoje é um braço muito forte e, ao mesmo tempo, assustador no tocante a uma séria decisão de uma eleição para tudo, né? Para deputado, para senador, para prefeito, enfim, todo poder legislativo como poder executivo. É assustador, irmão. A mídia hoje ela é assustadora. Por isso que a gente aconselha o seguinte: o ideal, né, para concluirmos, o ideal é o eleitor ele pesquisar, tanto na internet como na TV, nos jornais, nas gazetas, nos sites, né, de fato, se aquilo que está sendo apregoado nos maiores canais de televisão, né, canal aberto, canal fechado, se aquilo que está se passando nas redes sociais tem realmente procedência, se é precedente de uma vertente genuína ou não. Então, isso aí a gente tem que, antes de você compartilhar
aquilo que está sendo divulgado no teu canal, na tua rede social, é bom você checar para você mesmo não ser propagador de mentiras. O pastor falou sobre a responsabilidade que recai sobre os líderes, principalmente, né? Seja pastor, pregador, pessoas que estão na posição de influenciar outras, né? E esse advento assustador da inteligência artificial, na sua visão, isso aumenta a responsabilidade ainda mais sobre essas pessoas que estão em posição de influência? Aumenta porque, como o pastor ele tem uma plataforma chamada audiência de púlpito, ele tem essa grande responsabilidade de orientar seus fiéis, esse viés de que você deve filtrar o que está sendo propagado. Hoje até a própria televisão mente, né? A própria televisão ela traz uma notícia. Eu comparo o noticiário jornalístico hoje igualmente o que foi divulgado nos evangelhos sinóticos, né? Você vê que Jesus realizava determinadas coisas, milagres, acontecimentos, no sentido geográfico, no sentido de quantitativo, de pessoa, de número, que os evangelistas eles divergem na questão de se era um cego, se era dois cegos, se ia entrando, se ia saindo. Então, são coisas que nós, como teólogos, pastores, nós, antes de pregar para o povo, a gente não faz o filtro. Então, da mesma forma, o pastor, como líder, ele deve também, ele deve orientar as suas ovelhas, seus membros, a também fazer esse filtro concernente à rede social e à internet. Muito bom. Porque realmente é bem assustador. Hoje você precisa ir atrás daquilo que você ouve e daquilo também que você vê, porque muitas das coisas que a gente vê não retrata bem a realidade daquilo que de fato é, né? Pastor, nós sabemos da existência do que nós chamamos de bancada evangélica no Congresso Nacional. A participação cada vez mais ativa de homens e mulheres cristãs que se coloca na posição para ser votado e lá estão. Eu já ouvi muitas pessoas criticando a bancada evangélica porque tem aquela questão de que todo mundo que entra na política acaba se corrompendo. Eu pergunto, o ambiente político é um ambiente propício para um cristão? Um cristão, ele pode tranquilamente penetrar nesse ambiente político? O que o senhor acha sobre a existência do cristão no ambiente político, pastor? Vamos por parte, né? Veja bem, essa famosa bancada evangélica. A bancada evangélica, ela surgiu por volta do ano mais ou menos 1990, sem ser oficialmente ainda no Congresso Nacional. Então, ela foi ganhando proporção na medida que pastores eram eleitos em seu pleito eleitoral, os seus mandatos como deputados federais e até mesmo senadores. E nisso foi crescendo a chamada bancada evangélica, né? E oficialmente a chamada FPE, né? Frente Parlamentar Evangélica. Uhum. Ela foi oficialmente fundada em 18 de setembro de 2003, né? Só foi ser oficializada na Câmara Federal em novembro de 2015, consolidando assim uma força política e de grande influência no âmbito nacional. Agora, qual o propósito, né? Qual o propósito da bancada evangélica, né? Questão o senhor perguntou de ambiente. Primeiro, o propósito inicialmente da bancada evangélica, ela tinha um propósito X, Y, né? Um deles era assistencialismo, educação, cultura, liberdade religiosa, benefício para novos tempos, defesa da vida e etc. São os temas, era a espinha dorsal da bancada evangélica, né? Uhum. Voltado mais para pastores saírem dos aluguéis, pegar áreas públicas. Era essa mais ou menos alguma das vertentes da bancada evangélica. Defender a questão de temas políticos contrários à nossa fé evangélica, que vocês sabem que muitos parlamentares da Câmara, eles trazem projetos assim, assustadores e de verdadeiras aberrações em termos de projetos políticos concernente quando se choca com o bojo doutrinário da igreja. Uhum. Né? Como, por exemplo, agora recente, um dos candidatos, que eu não vou mencionar nome, tendo um projeto para ressuscitar doutrinas do Antigo Testamento, né? Do incesto, que isso foi oficializado, não é mentira, não é fake news, né? Do incesto para ser aprovado na Câmara Federal. Então, isso é uma aberração, isso aí é uma afronta a qualquer tipo de cristão no Brasil, seja evangélico, seja católico. Então, qual é o papel da bancada evangélica? É justamente
chocar e combater esses tipos de projeto para não ser aprovado, como outros que já foram aprovados e passaram, porque de fato são maioria. Então a bancada evangélica, a finalidade deles era isso. E o ambiente? Você falou ambiente. Uhum. O ambiente ele é propício, porque a política é algo que... A política não só é atribuída a quem que é fora da igreja, né? Não se faz política apenas fora da igreja. A igreja ela é uma gestão política também. O nosso Deus ele também tem uma política, né? O que é a palavra política? É uma palavra grega que vem de polis, é o ato, a ciência de governar cidade e estado. Então, o ambiente. Então, você quando está pastoreando uma igreja, você está administrando uma empresa, você tem sua política local, você tem a sua política religiosa, você tem sua política de estrutura, você tem sua política doutrinária, né? Você tem sua gestão administrativa, então tudo isso é política. Então, o ambiente para evangélico é um ambiente hostil. Porque é um ambiente que não foi especialmente formado para evangélico. Mas, já que abriu-se esse leque, essa oportunidade de criar-se uma bancada evangélica, né, que hoje é composta por aproximadamente 228 componentes, é isso mesmo, 202 deputados federais e 26 senadores, eles compõem essa chamada bancada evangélica. Então, já é um número bastante significativo para ter uma voz, a voz da igreja, eu não digo do evangelho, né, a voz da igreja num ambiente político. São quantos senadores? 20 Já senadores? tem 202 deputados, 202. que são chamados de deputados evangélicos, né? Bancada evangélica, e 26 senadores que compõem total de 228 integrantes dessa chamada bancada evangélica. 228 todos, 228 né? integrantes. 200 federais Entre aí entre senadores e deputados federais. deputado, né? 513, 200 já porque é um número bem expressivo, né? Já. E de 81 senadores aí, 20 já é também Exatamente. uma representação bem... Boa, é uma porcentagem muito boa. Muito boa, né? Para decisões. Então, a gente chega à conclusão de que talvez a crítica que se faz em relação ao cristão na política seja exatamente pela hostilidade que o senhor mencionou há pouco, né? Isso. Um ambiente hostil, né? Onde as pessoas, por não estar talvez tão firme na fé ou não ter a sua base bem firmada ali na sua decisão de servir a Cristo, de defender a bandeira do Evangelho, de ser um defensor, acaba se deixando levar. Talvez por essa hostilidade e pela tendência natural de que algumas pessoas acabam se corrompendo, digamos assim, perdendo a fé e até trazendo escândalo, talvez essa má visão que muitos cristãos têm da política talvez seja embasado talvez nessa hostilidade, né, que o senhor mencionou, né? Eu queria só fazer uma observação, se eu permitir, pastor. Sim, fica à vontade. Nessa questão de bancada evangélica, né? A bancada evangélica hoje, ela não ganhou mais força, ela não é mais forte. Acredito eu, na minha humilde opinião, né, que eu não sou expert em política, mas a bancada evangélica hoje ela não é mais forte mediante a questão doutrinária de muitos políticos, mesmo sendo evangélicos. A questão partidária é uma coisa muito forte, porque muitos políticos, mesmo sendo evangélicos, eles seguem a um viés de partido e terminam, às vezes, comprometendo a mesma fé e doutrina da própria igreja dele para dar prioridade ao viés doutrinário do seu partido. Então, isso pode ser que tenha comprometido a força em massa da bancada evangélica, porque lá tem evangélicos de esquerda, de centro e evangélicos de direita, mas são evangélicos. E isso, no sentido geral, isso pode enfraquecer a uma bancada que é chamada de bancada evangélica. É só essa observação. Uma observação bem interessante, né? Pastor, e o simples fato de um candidato se declarar cristão, você acha que é o suficiente para que leve a credibilidade do eleitorado evangélico? Só por ele se declarar cristão, ele não pode ter ele não pode deter digamos assim, esse poder no meio evangélico, porque eu posso até usar aqui uma velha história, né, uma ilustração que o fato de você... Vou ser objetivo logo, né?
A época de política, a maioria, para ganhar voto, a pessoa se faz de tudo, né, irmão? Você vira padre, vira pastor, vira crente, vira tudo. Então é o seguinte, muitos, às vezes, se intitulam até crentes só para entrar nas igrejas, né? Se assentam até em púlpitos, né? Eu estou um pouco assim saindo de fato da sua pergunta, mas, ao mesmo tempo, voltando para ela, né? Fica à vontade. Eu acho que não é o suficiente você votar só porque eu quero dizer que sou cristão. Você tem que olhar as pautas, você vai olhar os projetos de governo dele, olhar, de fato, a fé que ele exerce, né? O seu histórico eleitoral, o seu histórico como pessoa, como pai de família, como político, assim, é um contexto em geral. Acho que só o título de cristão não é o suficiente para você ganhar ou ser um candidato representando o cristianismo. Isso aí já entra um pouco também na próxima pergunta que eu ia fazer aqui sobre como avaliar um político, né? Porque o senhor mencionou aí da necessidade de se fazer um simples, não vou nem usar o termo simples voto, porque na verdade um voto, na sua essência, ele não é uma coisa simples. Na verdade é um direito seu ali que você está exercendo e é algo que vai influenciar muito, não apenas na sua vida, mas na vida de muita gente. Você, com o seu voto, você dá norte para uma nação, né? Então não é um simples voto. Mas, na verdade, o ato de votar requer um estudo, né, pastor? Isso, correto, pastor Paulo. Porque o voto, simplesmente pelo que é dito na campanha eleitoral, e aí a gente pode até fazer uma pergunta em cima disso, só o argumento da campanha, de campanha eleitoral, seria o suficiente para nos convencer? Só aquilo que o candidato fala ali no período eleitoral? Não, de forma nenhuma. É aonde o eleitorado, nós que somos eleitores, devemos fazer a chamada pesquisa, né? Eu acho que, digamos que 80%, 90% do eleitorado, da pessoa que vai lá na urna e vota, ele nunca parou para olhar, porque todo candidato, ele quando lança candidatura, ele tem um projeto de governo, não tem? Ele tem um projeto, ele tem uma pauta. E eu acho que essas pautas de governo, né, em todos os âmbitos religioso, social, administrativo, ele tem uma pauta e tem um projeto de governo. Você pode ver que todo candidato naquela época dos Santinhos, atrás dele tem um projeto de governo, quais são os objetivos de determinado candidato. E eu acredito que a maioria dos eleitores, eles não observam quais são as pautas do candidato. Então, abre-se um parente, principalmente no Nordeste hoje, eu sou do Nordeste, sei disso, a gente, acho que a maioria, hoje talvez com a tecnologia, as informações mais precisas, talvez uma boa parte já atente para esse fato importante de observar o projeto do candidato. Mas a maioria são nomes, são tradições, né? O político que tem 30 anos de Senado, ele já está se aposentando, ele bota o neto, bota o filho, bota o irmão, bota a mulher e assim sucessivamente. Segue aquela cadeia política e muitos eleitores não votam pelo projeto do candidato. Ele vota por aquela raiz política daquele determinado político, sem olhar com os objetivos e o plano de fato eleitoral que ele tem de governo para exercer, se é na sua cidade, no seu estado ou no governo federal. E ainda tem os objetivos do partido, né, pastor? Tem, Também, muito bem. É uma situação bem interessante, né? É porque hoje, pastor Paulo, você falou uma coisa muito importante, a questão do partido. Porque tem pessoas que votam no candidato. E a gente tem que saber é uma balança. O candidato tem certas coisas que ele faz contra a sua própria vontade. Por quê? Ele segue a uma ordem de suprema, digamos assim, de supremacia do seu partido. O partido, ele às vezes faz determinadas alianças e votações no próprio Congresso, não porque ele quer. Um dos exemplos agora mesmo, eu posso até citar nomes aqui, a última eleição que tivemos para presidente da Câmara Federal, o Nicolas foi bem preciso quando disse que votou no candidato lá da Paraíba, o presidente atual da Câmara, ele disse que votou por questão de ordem suprema do próprio partido dele. Foi que foram orientados os deputados para votar em determinado candidato, mas que ele mesmo não votaria se dependesse dele. Então, ele votou por ordem do partido. Quando o partido orienta, né, aí tem aquela velha questão, né,
Por isso a importância de você, além de considerar o projeto de governo ali de cada candidato, você também estudar um pouquinho sobre os ideais do, do partido, né? Partido. Porque o partido, ele tem todo um estatuto do que está regendo ali, qual é o objetivo, os ideais dele ali. Então, quando um candidato se afilia ali a um partido, ele, de uma certa forma, está vinculado àquele partido, né? Exatamente. Mas como a gente vê, né, e como o senhor mencionou há pouco, no período eleitoral, as pessoas fazem o que for preciso. Precisa se vestir de um santo? Pois Se veste. coloca a roupa de santo, de santidade ali para que consiga voto. E a pergunta próxima é correto, dentro aqui agora de uso, né, uso da fé em campanhas políticas, isso aí é uma coisa que, principalmente quem é mais da região mais simples, mais humilde, os candidatos, eles realmente vão em cima daquilo que é preciso para convencer ali um eleitorado que ele precisa para conseguir se eleger, né? Aí faz uso do que for preciso, né? Isso. Usa o que for necessário ali para que ele consiga. E aí a visão do senhor em relação a usos da Bíblia, da fé, oração, uma linguagem cristã por parte de um candidato. O senhor acha que isso é correto, é bom, é favorável para um contexto cristão? Não, de forma nenhuma. Veja bem. A sua pergunta ela é uma pergunta de grande importância, mas eu vou lhe responder por parte. Primeiro, a lei por si só, né? A lei do artigo 37 da Constituição, da lei política, né? A lei 9.504 de 1997, ela já proíbe, né? Já proíbe por si só essa questão do candidato ele se travestir, sobretudo na questão de igrejas e templos religiosos. Você sabe que nessa questão de usar púlpitos, usar meios de religiosidade para palanque político, isso é proibido. Então, por leis isso já é proibido. E, por fim, a questão da fé. Vem agora a segunda questão, a fé. Eu sou contra, extremamente contra as igrejas usarem nossos irmãos na fé, nossos irmãos, pastores, presbíteros, evangelistas, usarem nossos púlpitos para fazerem campanhas eleitorais. Porque, por exemplo, tem irmãos que dizem ser da nossa igreja, mas esse pessoal não aparece na igreja, esse pessoal eles não são membros da igreja, mas são... eles têm aliança com determinados pastores presidentes, determinada aliança com os pastores locais, e eles, às vezes, eles não estão nem em condição de subir em nossos púlpitos, que são chamados altares do Senhor. E eles ocupam essas tribunas na época eleitoreira, e muitos pastores, eles abrem esse espaço para esses candidatos subirem em púlpito, né, usando a fé, usando a Bíblia, e usando o espaço que deveria ser usado para pregar o evangelho e edificar as pessoas, e serve como um verdadeiro, desculpa a expressão, puleiro eleitoral. Então, eu tenho certeza que o altar, a igreja, ela não deveria abrir as portas para políticos subir em cima do púlpito. Aí você pode pensar, pastor, mas o candidato fulano de tal, ele é pastor. Sim, ele é pastor, mas no momento em que ele subiu no púlpito para falar de Jesus é uma coisa. Se ele subiu no púlpito como pastor, mas vai falar de política, ele está mudando a questão, ele está mudando de esfera. Ele está no púlpito, mas falando de política. E púlpito não é lugar de se falar de política. De política, né? Infelizmente, está acontecendo demais isso no nosso meio hoje. E a gente é taxado como radicais, nós que pregamos, mas eu acho errado. Na minha opinião, eu acho errado. É favorável, então, manter cada coisa no seu devido lugar, né? Não se confundir a questão de um político. Hoje há uma crítica muito ferrenha nessa questão, né? De pessoas que a gente sabe nitidamente que a pessoa não professa uma fé, não faz parte de uma membresia de uma igreja, e pelo simples fato de estar ocupando um cargo um cargo ali político, ele se constitui como uma autoridade, e ao chegar em nossos templos, né, acabam por ser tratado como sendo praticamente um obreiro, um pastor, e acaba sendo levado para o altar e tudo mais. Então, o senhor tem uma crítica quanto a isso, né, com relação a isso? Tenho. A palavra crítica que a gente usa como eufemismo é uma oposição, na verdade, né?
Porque a crítica, por mais que dizem, usam o eufemismo, é crítica construtiva. Para mim, na etimologia da palavra, não existe crítica construtiva. É uma oposição da minha parte que eu acredito que não deveria, pastor. Eu acho que não deveria. Eu acho que púlpito é púlpito, altar é altar, política é política. Então, por exemplo, é a velha história de um político que chegou na igreja e disse que era evangelho, saudou até os irmãos com a paz do Senhor, né? Aí, no final do culto, alguém perguntou para ele assim, você já leu Gênesis capítulo 1? Onde fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele disse assim, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não cheguei lá ainda não. Ou seja, era uma mentira, o cara não lia a Bíblia Sagrada, porque é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, se ele não chegou lá ainda, você imagina onde é que ele estava. Então, são essas coisas que a gente estamos se deparando hoje em dia, e eu não sei por que vem a minha questão da minha oposição, que chamamos de crítica, entre aspas, de que muitos pastores, né, recebem essas autoridades. Autoridade é autoridade, mas eu acho que na igreja tem um lugar que pode ser específico e reservado para autoridades, como governadores, prefeitos, senadores, presidente de câmara, seja o que for, darem destaque na questão de honra, porque são autoridades. Mas altar é lugar de sacerdote, profetas, ministros de Deus, ministros de louvor, levitas, eles serem dispenseiros daquilo que Deus lhe dá. Então, muito bem, pastor. É muito interessante isso aí, né? Essa questão de dar honra, né? Isso. E de levarmos mais a sério o ambiente, o púlpito, né, pastor? O altar, o altar ali da igreja é um lugar sagrado. Por mais que hoje a sociedade banaliza muito, né, essa questão do sagrado em relação a... Hoje as pessoas têm uma tendência de querer naturalizar tudo, né? E aí a gente acaba vendo muitas pessoas descredibilizando, né, a importância do altar. Como cristão, pastor, deve reagir quando percebe que a fé está sendo usada apenas como estratégia eleitoral? Como o cristão deve reagir? Veja bem, esse caguete da questão de muitos cristãos políticos usarem a Bíblia, usar a fé, usar a religião, usar jargões evangélicos, bíblicos, é uma coisa talvez que se tornou comum entre o nosso meio, né? No meio evangélico. Mas, por exemplo, se o camarada é cristão, por mais que ele não seja aquela pessoa assídua na igreja, eu não acho contra ou proibido ele uma hora usar um versículo da Bíblia, ele querer usar uma contextualização das escrituras sagradas em um ambiente que ele está, porque ele mesmo se sente num ambiente em que ele entra na igreja, em um ambiente, seja numa família que é evangélica. De repente, digamos que eu sou um pastor, levo um candidato numa reunião de condomínio da minha família, onde a maioria é crente, e ele não vai chegar lá chamando palavrão. Então, ele às vezes usa a Bíblia, usa jargões religiosos. Então, eu acho que isso é um direito dele, é uma válvula de escape dele. Agora, que não a gente deve se enganar ou deve ser levado simplesmente porque o cara usou a Bíblia, usou orações, usou jargões bíblicos. Isso não dá, a palavra que eu estou falando aqui assim, não dá assim oficialmente ou atesta ele ou afirma ele, diagnostica ele de fato que um candidato cristão é evangélico. Isso não leva ele a ser de fato um cristão evangélico. Eu ouvi muito, outro dia eu estava assistindo um podcast e um dos entrevistados foi muito enfático em dizer: eu não aceito como irmão uma pessoa que vota na esquerda. Falou, né? Então hoje há uma polarização muito, muito real, muito presente, né? Até mesmo não apenas dentro das igrejas. A igreja onde eu congrego mesmo tem pessoas que votam nos dois lados. E também se estende à família. Hoje existe família que não fala mais com o irmão, com o parente, por ter uma opinião diversa uma da outra. E aí a minha pergunta é: isso representa um erro? Onde nós estamos errando como cristãos quando nós partimos do ponto de que se você vota na esquerda ou se você vota na direita, você deixa de ser meu irmão, pastor? Essa polarização, pastor, tem gerado um conflito, na verdade, nas igrejas, né? Você foi bem observador na questão de que tem pessoas que são extremamente radicais.
Mas quando você se torna radical, você se torna militante. E se tornar militante, isso não é bom, principalmente para nós somos cristãos. Nós somos militantes do reino de Deus, né? Já temos a nossa... Já De militância. militamos, né? Nós já a nossa somos... causa, né? Exato, pastor Paulo. Então, nós já militamos a questão do reino de Deus. Agora, de 2018 para cá, houve uma certa militância no quesito de direita e esquerda, né? E hoje temos praticamente 3 grupos na igreja. Eu posso até citar aqui, eu até fiz uma colinha aqui, tá? Pode Hoje nós citar temos pra 3 nós. grupos nas igrejas, né? A igreja que se chamaria de fé socialista, onde boa parte deles votam não por escolha, e sim por benefício, né? Isso é perigoso. Então, é a chamada maioria silenciosa. Vou repetir, a maioria silenciosa. Porque nem todo crente gosta de falar de política. Agora, mas ele vota. Ele não gosta de falar de política, mas ele tem o seu candidato. Ele é partidário. Se ele tem um candidato, pastor, ele é partidário. Concorda comigo? Uhum. Se o senhor tem um candidato, o senhor atestou de que o senhor é partidário. Então, essa turma que anda calada, que é chamada maioria silenciosa, isso é perigoso, mas eles não gostam de falar de política. O segundo grupo chama-se o da direita e o da esquerda, né? Tem esse que eu chamada a maioria silenciosa, é chamado de neutro, que para mim neutro é detergente, né, irmão? Que é neutro, né? E é uma espécie de centrão ali também no meio da... Eu acho que cristão ele não pode ser neutro. O próprio Jesus, ele falou, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso é o quê? Procedência maligna. Então você tem que ter uma escolha. Você tem que ter uma escolha. Você não pode ser neutro. O evangelho não pode ser neutro. Se posicionar mais do que esse texto bíblico é impossível, né? É impossível. Então, eu sou neutro. Não existe, irmão. A pessoa que se diz neutro, ele está querendo ser assim, agradar a todo mundo. É o chamado pilatiano. Ele quer ser Pilatos. Vou lavar minhas mãos. Não é isso? O que é pior, né? É pior. Eu vou lavar minhas mãos. Então, é o espírito pilatiano. Então, não existe, irmãos. O crente, ele tem que ser ou Jesus ou Barrabás, um dos dois. Agora, ser pilatiano, ele não pode, porque ele assume a responsabilidade de negativo ou positivo, né? Então, esses 3 grupos, o grupo silencioso, que é chamado de neutro, que é um grupo perigoso, para mim é um grupo perigoso, é um grupo que decide eleição. Né? É um grupo que decide eleição. É o grupo que você não fala nada, o candidato não sabe o que falar, o outro também não sabe, é um grupo que decide eleição, que é o chamado grupo silencioso. Né? É o grupo perigoso. Para mim, desculpa a expressão, mas é um grupo perigoso. Decide, né? Decide, decisivo, né? Decisivo. É decisivo. A questão de ser direita e ser de esquerda, isso é muito relativo à questão de fé. Porque depois, acho que mais na frente, eu posso até entrar aqui para nós concluir essa linha de raciocínio. Pode o cristão fechar. de direita e o cristão de esquerda. Irmãos, na minha opinião, a pessoa pode... Eu não vou ao extremo dizer que a pessoa que vota na esquerda, que ele não é crente, no momento que eu digo que ele não é crente, isso é na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião, dizer que a pessoa que vota na esquerda, ele não é cristão ou ele não é crente, eu estou atestando ou praticamente desagregando ele do céu, né? Tirando ele de um lugar que nem eu coloquei, quem colocou foi Cristo. Então, como é que eu posso pegar uma extensão política e jogar na fé do irmão porque ele votou na esquerda e que ele vai para o inferno? Eu não domino isso, né? Jesus falou que pelo fruto conhecereis a árvore. Eu acho que a pessoa, ele pode cometer erros, mas quem de nós não cometemos erro? Né? E pelo fato de eu votar na direita, não quer dizer que eu estou votando no candidato certo. Porque essa podridão da política em termos geral, irmãos, você vê que a mentira da internet é tanto da direita como da esquerda. Né? Aqueles que se posicionam direita, se posicionam esquerda, a maioria é muita mentira, irmão. Você pensa que é só a pessoa da esquerda que anda criando fake news? Não. O pessoal da direita também cria fake news, mentem também, pega imagem, pega coisa, fazem corte, e vira um inferno isso aí. Então, a gente tem que se posicionar no que é real. Acho que se você, quando se posiciona para a direita ou para a esquerda, tem que ver as pautas do que é. Você perguntar, pastor Amálio, por que o senhor não votaria na esquerda? O senhor nem me fez essa pergunta, eu estou me fazendo. Por que você não votaria? Eu nunca votei, nem quando eu não era crente, nunca votei na esquerda. Eu me converti praticamente aos 19 anos de idade. Eu já votava, mas eu nunca votei. Antes de conhecer Jesus, eu nunca votei na esquerda, porque pouco conhecimento que eu tinha, eu via
eu via o plano de governo, eu via a pauta do governo de esquerda. Então, quem é trabalhador, quem busca, quem quer sucesso, quem quer alguma coisa, irmão, quem quer trabalhar, quem quer gerar emprego, quer ser próspero, que em termos geral, não tem como ter essa visão de esquerda. A visão socialista, uma visão marxista, uma visão de regressão, uma visão de política pão com leite, meu irmão, pão não existe, irmão. Então, o progresso do Brasil não se limita apenas em políticas sociais. O crescimento do Brasil não se limita apenas à Bolsa Família. O crescimento do Brasil não se limita apenas a eu dar um leite, um gás e um prato cheio para alguém. E isso é o Brasil. Mas está sendo o Brasil hoje, né? Da chamada a política socialista. Então, irmãos, eu acredito que a pauta, num contexto em geral, de direita à esquerda, o cristão em si, ele não vota só no candidato, só no partido, mas ele vota em 3 coisas, né? No partido, no candidato e na pauta que os dois estão assentados sobre ela. A principal coisa, a vertente principal que o cristão deve observar na hora de votar é o que está por trás do candidato, é o que está por trás do partido. Então, isso, e se nós pegarmos o que a igreja prega, no bojo doutrinário da igreja, o bojo profético da igreja, o que nós pregamos, o que os antepassados pregam, o que a Bíblia ensina, e você pegar a pauta da esquerda, irmãos, é sem comentário. É totalmente controvérsia. Essas 3 coisas que o senhor mencionou aí, talvez a que pode ser menos observado, talvez se torne até o próprio político, né? O senhor colocou aí o partido, a pauta que o partido e, consequentemente, também o político defende, e o político que é o espelho, né? Que é a figura que aparece, que está sempre ali fazendo aquele contato. Então, se considerar ali o partido, o ideal do partido, ali, o estatuto, as pautas, e no caso as pautas que os dois defendem, e o político, talvez o político seja o menos a ser observado, né? Exatamente. Se fosse para escolher, por exemplo, 2 dessas 3, talvez o candidato não estaria entre essas 2 coisas a ser observado. Correto. No momento do voto, né? Porque o que está ali determinado no estatuto, no partido, é uma coisa que vai reger o candidato ao longo, né, do mandato. Agora, aquela fala específica e pontual do político em cima de um palanque, que é apenas mencionado, falado, isso dali rapidinho passou, terminou o comício, acabou. Não tem prova de praticamente mais nada do que aquilo que ele falou, daquilo que ele falou. Agora, quando está escrito lá na pauta, que está determinada, aí você mesmo pode cobrar. A verdade, pastor, é que a gente, até uma próxima pergunta aqui, o cristão cumpre seu papel político apenas votando a cada 4 anos, né? Essa é a nossa próxima pergunta. Mas eu já vou até meio que antecipar um pouco aqui. A verdade é que nós somos tão falho em fazer um acompanhamento daquele candidato que nós votamos, que se brincar a gente não consegue nem trazer aí na nossa memória os políticos que nós votamos na última eleição, né? Exato. Se fosse fazer esse questionamento, qual candidato distrital que você votou na eleição passada? Muita gente não saberia, nem lembraria, né, desse candidato, quanto menos acompanhar ao longo do mandato. Mas aí, o que o senhor tem a nos falar sobre essa questão aí do papel político apenas de 4 em 4 anos? Veja bem, 4 em 4 anos. Agora eles postergaram na nova lei, né? Vai ser de 5 em 5 anos as eleições, ou seja, vai ser mais extensivo para se apagar a memória do povo. Mais fácil, a facilidade de ser maior ainda. Então, o que acontece? 4 anos é o suficiente para nós observarmos determinado candidato que com certeza está nessa eleição odierna, a eleição atual. O cristão, quando ele faz uma escolha de um candidato sabendo que é de 4 em 4, ele tem que saber o seguinte, que ele não vota no candidato A ou B porque ele gosta do candidato ou deixou de gostar do candidato. Como eu falei anteriormente, ele tem que votar de fato, nas políticas públicas do candidato. O que é que o candidato tem que vai se estender? O que é que ele vai tentar daquele emenda parlamentar, projeto para o bairro, projeto para o governo, que envolva a igreja, ele como cristão, alguma coisa que favoreça a igreja, que é favoritismo, né? A gente tem que ser explícito aqui e real, né? Se alguma coisa vai favorecer um projeto que ele tem dentro da igreja, se
se aquele político tem algo que vai favorecer um projeto social da igreja, em um contexto em geral, eu acho que deve-se observar o importante nesses 4 anos, não é apenas o candidato. Você não vote no candidato porque ele é A ou B. Eu não votei no Paulo porque eu não gostei do Paulo. Ele é assim, eu não gostei. Mas você já parou para ouvir o plano de governo do Paulo? Você parou para ouvir quais são os propósitos do Paulo, quais são a pauta do Paulo? Então é o seguinte, tudo isso aí, o cristão, principalmente o cristão eleitorado em geral, deve observar nesses 4 anos, porque a maioria dos candidatos, eles já são, assim, já são bem conhecidos na política, né? Tem uns aí que estão voltando, tem outros que desaparecem porque são condenados, mas passa-se aquele período, eles voltam novamente e assim vai, tá? Pastor, em relação à juventude, pastor, o que você teria a falar em geral da juventude, da importância dentro da política? A juventude cristã. É uma pergunta que está aqui dentro, né, abarcando aí algumas perguntas, mas de uma forma bem geral. Questão da juventude cristã. Qual a responsabilidade dessa galera que está chegando aí? Irmão, a juventude cristã, ela deveria se envolver mais em política. Por quê? Porque o jovem tem mais uma mente aberta. O que assusta a gente hoje se a gente for olhar num contexto bíblico, houveram na época, no Antigo Testamento, jovens cristãos, jovens, vamos dizer assim, crentes na época, os jovens hebreus, né? Que eles se ingressaram na política. Foi o caso de José e foi o caso de Daniel. José, governador do Egito, e Daniel, ainda jovem, primeiro-ministro do governo da Babilônia. Então, foram jovens que serviam a Deus, não negaram sua fé e receberam cargos políticos, né? Por impetração, foram empossados por ordem majoritária do governo local, ou seja, a Babilônia chegou e achou graça, Daniel achou graça aos olhos da Babilônia pelo que ele fazia, o Deus dele fazia, e ele serviu como ministro, ou seja, primeiro-ministro do governo da Babilônia. José da mesma forma. Então, o jovem hoje tivesse essa visão de política, porque o jovem tem a mente aberta, o jovem tem uma mente promissora, o jovem tem uma mente mais, digamos assim, mais... O dinamismo da juventude, ela é mais assim, mais aceita na sociedade. Você percebe que o jovem tem, às vezes, umas ideias brilhantes, às vezes assim, um pouco assim, extravagante, mas você filtrar e tiver... Se nós juntarmos a experiência dos políticos, até mesmo dos pastores, que já tem uma determinada gama de experiência, e pegarmos essa juventude, eu acho que dá para se fazer uma geração de jovens políticos para ingressar nessa visão de igreja política, né? Digamos assim, entre aspas, uma igreja política. Porque os jovens têm o seu grande papel. O jovem hoje já vota com 16 anos de idade. Então, agora o que nos preocupa hoje, a juventude votar, é que nossos jovens evangélicos, eles não são muito tendenciosos a se envolver com política. Já os jovens que não são evangélicos, eles vão para uma faculdade, vão para uma universidade pública, onde são doutrinados, ensinados, né, a serem esquerdistas e votarem que a fé não presta, que Jesus não existe. E aí começa o viés político, aí entra religioso, e por fim a juventude, em um contexto geral, está sendo banalizada e doutrinada erroneamente no tocante à política. É isso que nos assusta, porque são poucos jovens nossos que gostam de se envolver em política, né? O maior exemplo nosso hoje de político jovem é Nicolas. Esse jovem hoje, eu até falei para minha esposa e falo para quem quiser, é um lançar de sorte meu, né? Da minha visão. Se o Nicolas pudesse se candidatar a presidente, a presidente hoje, eu acho que ele ganharia de qualquer candidato no primeiro turno, né? Não é um jovem político de 28 anos, salvo engano, 28 anos de idade. Então, eu acho que a mente jovem, mentes como a de Nicolas, por exemplo, são mentes férteis, mentes... Primeiro, ele é doutrinado, é membro de uma igreja, né? É servo do Senhor. Então, isso aí já é uma âncora que embasa ele no quesito do conhecimento. É um jovem que tem um conhecimento político muito vasto, um conhecimento da palavra de Deus, e eu acredito que o jovem deveria se infiltrar mais, se enturmar mais, se envolver mais com essa questão de política, porque a política ela é muito fundamental para as decisões trabalhistas. Da vida do próprio jovem, né? Da vida do próprio jovem. Plano de carreira, plano de estudo, tudo isso aí
está interligado a quê? A política. O senhor estava falando sobre a questão da juventude se envolver na política, e aí me veio à mente exatamente o exemplo do Nicolas, né? Que promoveu aí recentemente um feito extraordinário, que quando eu vi ele iniciando aquele projeto de caminhar mais de 250 km, eu fiquei pensando, será se ele vai conseguir finalizar esse propósito aí? Porque não é fácil, mas olha só o que se tornou, né? Parece que trouxe de volta aí a esperança em muitas pessoas que, na verdade, que nós hoje estamos meio que amedrontados pelo nosso cenário que a gente está vivendo hoje, né? Então, pastor, nós estamos nos aproximando aqui do nosso final da produção, mas o que o pastor já compartilhou aqui já foi de grandíssima valia. E para você, jovem, lá na nossa congregação, nós temos um conjunto de jovens filhos da promessa. Eu falo bastante com vocês, então essa palavra vai para vocês. Envolvam-se sem perder a essência. Envolvam-se com a política, né? Objetivem coisas maiores na política, porque tem um texto bíblico que fala, né? Quando o ímpio governa, há sofrimento, né? O povo geme, né? Padece, o povo padece. Quando o justo governa, o povo se alegra, né? O povo se alegra, Isso. exatamente. Então, fica com esse texto. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Porém, quando o justo governa, o povo se alegra, há regozijo. Então, envolva-se com política, peça a Deus para que não se perca no caminho, mas não deixe de se envolver. A princípio, com o seu voto, né? Igual o Nicolas não pode ainda se candidatar a presidente. Infelizmente. E ele está fazendo o que ele pode, né, pastor? Ele pode, que está no alcance dele. É que ele pode. Pastor, então, encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Sempre a gente finaliza o episódio com aquela sensação de que nós estamos deixando alguma coisa, né, para trás, coisas que nós poderíamos falar, mas que a gente não consegue pela nossa limitação, até mesmo para que o episódio não fique tão longo e você acaba não assistindo tudo. Então aqui tudo é pensado. Nós fechamos aqui os nossos episódios no máximo com 1 hora para não tornar cansativo para você que nos acompanha. Pastor Ronaldo Ramalho, fique à vontade para deixar uma palavra. Eu vou fazer igual eu ouvi outro dia e eu achei muito bom. Olhando para essa câmera aqui, pastor Ronaldo, aqui existe milhares de pessoas esperando ouvir uma palavra, um aconselhamento da sua parte. Qual a palavra que o senhor deixa para eles? A palavra principal, o apóstolo Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, o jovem atual, o público brasileiro, o público cristão, a gente não deve ser levado por determinadas influências ou simplesmente por termos, às vezes, um líder, com todo respeito à questão de submissão à liderança política em nosso país, a gente tem que se atrelar, atentarmos muito para os princípios da palavra de Deus. Então, a minha palavra para você hoje é concernente à política. Seja decisivo, reflita bem em quem você vai votar, reflita bem na pauta do partido em que você vai dar o seu voto na urna eletrônica. Então é o seguinte, Deus, ele não perdeu o controle ainda, Deus continua no controle. Então nós muitas das vezes, olhando para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que Deus continua no controle de todas as coisas. Um dos maiores exemplos desse é Saul e Davi, em uma política que governava a maior nação de Israel. Apesar de Saul ter saído da direção de Deus, Davi já tinha sido ungido rei, não oficialmente, mas Davi nunca usurpou em tomar o espaço que era legalizado e devido por Saul. Mas chegou a hora dele. Então, por mais que nossos líderes, por mais que determinados líderes se corromperam ou se corrompam por viés ou alianças políticas, seja obediente àquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não vote no candidato porque seu pastor pediu para votar. Não vote no candidato porque seu líder pediu para votar. Isso pode influenciar, desde que esse candidato tenha princípios e a sua pauta
possa andar numa marginal com aquilo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Então, que Deus abençoe a todos. Nós somos e seremos decisivos nessa política de 2026. A igreja terá o seu grande papel. A pergunta final: pastor, a igreja deveria se envolver com política? Talvez alguém fez pergunta, o senhor saiu do ar aí no Instagram. Se envolver com política? Não, porque a política sempre trouxe algo negativo para a igreja. Inclusive discórdia na última eleição para a igreja. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de votarmos. Então, continuamos com esse propósito de sermos luz e fazermos a diferença no nosso país. Teremos o poder de decidirmos a eleição de 2026, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pode ficar à vontade também para falar onde os nossos ouvintes conseguem encontrar o senhor. O senhor está com material aí também, pode ficar à vontade para divulgar. Pastor, eu quero desde já agradecer, pastor Paulo, pelo espaço que nos foi franqueado, né? A gente não é expert em política, mas a gente terminou se envolvendo com essa de 2018 para cá, acho que entrou no DNA de cada cristão com que as injustiças estavam se fazendo no Brasil, né? Mas, enfim, a gente tem nosso ministério, pela graça de Deus, a gente tem um livro aqui chamado Meu Sermonário Ilustrado, né? É um livro que lançamos agora em 2024 para 2025. Temos esse aqui também chamado Escatologia Bíblica, que foi o último livro que a gente lançou, O Fim dos Tempos, passo a passo sobre... ele é um livro cronológico, né? Passo a passo dos sinais dos fins de cada acontecimento que acontecerá no Apocalipse, né? Um livro voltado para o público feminino, o perfil da mulher moderna, que fala sobre tudo concernente à mulher, né? Fulton Sheen disse que as mulheres existem não para serem compreendidas, e sim para serem amadas, né? Que para entender mulher, só Deus para entender mulher. Então, isso aqui fala sobre o perfil da mulher moderna, é um livro voltado para o público feminino, fala sobre a mulher TPM, a ira feminina, a mulher do trabalho, a mulher e seus acessórios, enfim, são temas pertinentes à mulher. E aqui é para a juventude de hoje, né? Juventude atual, o jovem atual e o seu comportamento. Aqui fala sobre o jovem e a internet, o jovem e a dança, o jovem e o namorar, a idade da puberdade, o jovem e o pince, o jovem e a dança, o jovem e o namoro, enfim. São temas interligados diretamente à juventude, o jovem atual e o seu comportamento. Pode mostrar aqui. E eu agradeço, pastor Paulo, pela oportunidade de nos franquear. Deus abençoe. Amém. Então, pessoal, vou deixar aqui. Essas edições aqui, tem ela na versão e-book? Tenho todos na e-book também, pastor. Algum link, né? Tenho. Então, nós vamos estar divulgando o link, tá? De cada livro desse, vai ficar aqui na descrição. Aqui está o primeiro, o segundo. Quer compreender a mente das mulheres? Não vai compreender por completo não, mas vai ajudar. Vai amá-las, mais e mais. Vai ajudar. E aqui também sobre sermão, muito bom. E sobre plano escatológico, é muito bom, viu? Plano escatológico, pra você ter uma noção aí dos acontecimentos. Pastor, muito obrigado. Nós que agradecemos, graças a Deus, nosso conteúdo, creio que o nosso público será abençoado com o que o Senhor trouxe aqui para nós. Com certeza vai nos orientar nas nossas tomadas de decisões ao longo de 2026. O senhor falou que não é expert em política, mas o nosso objetivo era ver uma mente de um pastor em relação ao cenário político. Então, eu creio que o nosso objetivo está alcançado com esse episódio. Futuramente, a gente pode buscar um especialista aí formado em política para falar um pouco mais sobre o tema propriamente dito. Mas o nosso objetivo era trazer uma visão de um pregador itinerante, de um pastor, de um escritor cristão em relação à política. Então, os conceitos que o senhor trouxe para a gente, com certeza foi de grande valia. Pessoal, então, qual a rede social, pastor, do senhor? @Ronaldo Ramalho 75, tá? Que é o Instagram. Tem Pregador Ronaldo Ramalho no YouTube. E o Instagram ele já direciona automaticamente, né? Pastor Ronaldo Ramalho no Facebook. Bênção de Deus. Então, acompanhe lá o pastor, ele está bem ativo, eu tenho acompanhado ele, está bem ativo.
Certa feita o senhor tinha falado que não estava mais tanto no Ministério da Itinerância, mas pelo jeito ele voltou. Voltamos novamente. Entregamos aqui faz 1 ano e meio para exercer e atender os irmãos do Brasil afora. Bênção de Deus. Já fiz agenda com o pastor Ronaldo, homem de Deus, prega a palavra do Senhor Deus. Então fica aí o convite para você que está promovendo seu evento, entrar em contato com o pastor Ronaldo Ramalho e agende para a sua congregação. Pessoal, mais uma vez, gratidão de alma. Paulo Carvalho aqui, o podcast Expandindo o Reino. Esse conteúdo vai estar sendo disponibilizado na nossa rede principal, que é o YouTube, em breve, e parte dele será redistribuído no Instagram, Kawaii e TikTok. Que o Senhor Deus abençoe você e te conceda paz em nome de Jesus.